Fala galerinha do YouTube, beleza? Antes de assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Em 1500, Leonardo da Vinci inventou uma calculadora mecânica. Foi a primeira máquina desenvolvida para efetuar operações matemáticas e simples. Por volta de 1623, a primeira máquina aritmética, o relógio calculador, foi construída por Wilhelm, na atual Alemanha, sendo capaz de somar e subtrair 6 dígitos. Em caso do resultado ser maior do que 6 dígitos, tocava um sino. Em 1640, Leonor Gravé criou a régua de cálculo, composta por uma régua fixa e outra deslizante, que já era capaz de efetuar as 4 operações básicas. Em 1801, Joseph Marie Jacquard, mecânico francês, inventou um tear mecânico controlado por grandes cartões perfurados. A máquina era capaz de produzir tecidos com desenhos bonitos e intrincados, e pode ser considerada a primeira máquina mecânica programável da história. Os cartões forneciam os comandos necessários para a tecelagem de padrões complicados em tecidos, e foram usados pelos primeiros computadores eletrônicos desde a década de 40 até o desenvolvimento de métodos de armazenamento mais confiáveis. Em 1838, ocorreu a criação do código Morse por Samuel Morse, dos Estados Unidos. Em 1844, houve a primeira demonstração pública do telégrafo. Em 1854, o matemático inglês George Boole publicou The Mathematical Analysis of Logic, em que propõe a álgebra binária booleana para realizar operações com números binários, ou seja, em que as variáveis assumem apenas valores 0 e 1, verdadeiro ou falso, tendo por base a aplicação de operadores lógicos e, ou não. Em 1903, Nikola Tesla, um iugoslavo que havia trabalhado para Thomas Edison, patenteou circuitos elétricos lógicos chamados switches. Em 1927, ocorreu a primeira demonstração pública da televisão. O rádio-telefone torna-se operacional entre Nova York e Londres. Em 1935, Konrad Zuse, na Alemanha nazista, completou o primeiro computador eletromecânico completamente funcional do mundo, que começara anos antes. Foi chamado de Z1 e usava relés que executavam os cálculos e dados lidos em fitas perfuradas, e utilizava um sistema binário constituído por pinos cravados numa régua metálica, onde podiam ocupar 2 posições. Essa técnica era diferente da usada nos calculadores mecânicos da época, que utilizavam engrenagens com 10 dentes. Depois vieram o Z2, Z3 e Z4. Em 1937, George Stibitz construiu o primeiro calculador binário no Bell Telephone Laboratories, empresa americana de telefonia e pesquisas. Em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, nasceram os computadores atuais. John Vincent Atanasoff, com o auxílio do estudante de graduação Clifford Berry, na Universidade Estadual de Iowa, Estados Unidos, projetaram e construíram o primeiro computador eletrônico digital. Em 1940, ainda no Bell Telephone Laboratories, George Stibitz demonstrou o Complex Number Calculator, que deve ter sido o primeiro computador digital, e também foi criado o primeiro terminal.